Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma lição. Essa é a lição de número 9. Se você já nos conhece, se você tem acompanhado o nosso canal, esse é o canal dos adolescentes da Igreja Central de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a gente estuda a lição dos adolescentes. A Igreja Adventista tem a lição dos adolescentes só para os adolescentes, tem para todas as idades, mas aqui a gente estuda dos adolescentes. E a gente traz adolescentes bonitos da nossa cidade, da nossa igreja, para estudar com a gente. Agora, se você já está acostumado, já conhece essas carinhas, mas eu vou apresentar eles mesmo assim. Fale. Sou Luísa. Sou o Jean. Clara. E as suas respectivas idades, para o pessoal saber aí. Tenho 15. Tenho 15. 13 anos. Bom, eu sou a Leslie, eu não vou falar a minha idade, mas a gente vai estudar a nossa 9ª lição. Conta aí, qual que é o título da nossa lição? Triste fim. Triste fim. Lê pra gente o nosso verso, Jean. Tá. Quando ouviram a notícia, Davi e seus homens rasgaram as vestes, lamentaram. Choraram e jejuraram o dia todo por Saul e seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor, pela nação de Israel, pois aquele dia muitos haviam morrido pela espada. Bom, vamos recapitular então o que estava acontecendo, pessoal. Vamos lá. Lembra que desde lá, aqueles que recapitulam muito antes, né? Desde Adão e Eva, não. Vamos começar lá de Samuel. Lembra que Samuel tinha sido chamado, né? E ele estava ali, ele era o sacerdote do povo, e o povo falou, queremos um rei, igual às outras nações. E Deus ficou meio chateado, afinal de contas, o governo deles era teocêntrico, ou seja, Deus era o centro, Deus era o rei, mas eles queriam um rei. E eles falaram para Deus, olha, a gente quer um rei, assim, forte, alto, né? Que tivesse uma imponência. Eles não queriam um rei pequenininho, eles um rei mirrado, sabe? Era a visão deles, a visão humana. E aí Samuel falou assim, tá bom, vamos achar um rei e tal. E aí Deus mostrou, olha, tá vendo esse rapaz, Saul era o rei que aquele povo daquela época queria que fosse o rei. Então Deus falou, tá bom, ele vai ser o rei. Saul era o rei naquele momento. Só que ele não era, com o tempo, ele não começou a deixar de agradar a Deus, né? Ele começou a ir para as batalhas e não pedia a provisão de Deus, ele começou a fazer coisas erradas, e na última batalha ele ficou tão arrogante, tão soberbo, que ele chegou até de montar um altar para ele, lembra? Ele montou as pedras e falou, olha, eu sou o cara. Gente, né, já não estava, o povo de Israel já não era mais um governo teocentrista, né, que Deus era o centro. Eles já queriam um rei em forma de homem. Eles queriam um rei que fosse forte, né? Eles estavam tão ligados às coisas do mundo, e aquele rei já deixou de ser o centro da vontade de Deus. E Deus falou assim, olha, não quero mais. Não quero, ele está fazendo a coisa errada, eu vou tirar meu espírito dele. Enfim, o que foi acontecendo? Quando surgiu Davi, e Samuel falou, olha, né, chegou o pai do Davi, tinha aquele monte de filho, e logo o Davi, que era que ninguém dava nada por ele, né? Davi era o pequenininho, mas ele era segundo o coração de Deus. Lembra? Davi era segundo o coração de Deus. E Deus escolheu ele. Deus queria que ele fosse o próximo rei, porque ele era segundo o coração de Deus. E o povo não dava nada. Então, Davi era o rei segundo o coração de Deus, e Saul era o rei que o povo queria. Né? Não era, o Deus tinha tirado o espírito dele. Por quê? Porque Saul se tornou arrogante. E quando Deus tirou o espírito dele de Saul, Saul começou a ficar louco, começou a perseguir Davi, a ficar com raiva, com ódio. Então, quando tinha as batalhas, ele queria matar Davi a todo custo. Né? Então, teve essa guerra contra os amalequitas. E aí, os filisteus iam entrar também na guerra. Davi estava refugiado no povo filisteu também. Deus também não se agradou disso. Deus falou, olha, pouca fé de Davi. Mas, enfim, qual que foi o problema daí? Davi estava com pouca fé, fugindo de Saul. Saul já estava sem o Espírito de Deus, já não era o rei que Deus queria. E Saul começou a perseguir Davi. E ficou essa perseguição. E Davi fugindo, só que Davi não quis matar Saul. Por mais de uma vez, Saul teve a oportunidade de matar Davi. Né? De Deus, né? Ele teve ele nas mãos e podia ter matado. Porque Saul jurou ele de morte. Saul ficou com inveja. Saul queria ele ser o rei, né?
E aí Davi não, porque Deus pensou assim, olha, por mais que Deus tenha te tirado o espírito dele, ele tinha sido um homem ungido de Deus, ele foi já o rei de Israel, eu não vou matar ele. E quando teve aquela guerra, o que aconteceu? Saul, o triste fim. Saul, depois de tudo que aconteceu, ele acabou se suicidando. Ele se jogou na espada. Então, foi um suicídio. A história é essa, o triste fim de Saul, né? O triste fim de alguém. Por quê? Por que ele chegou no... Por que você acha que uma pessoa chega nessas condições chega a se suicidar? Acho que porque não vê mais sentido na vida, mas no caso de Saul foi por orgulho, porque ele não queria perder para os filisteus. Ele se afastou de Deus, Sim. Ele estava orgulhoso, soberbo, longe de Deus. E você, Jean, o que você acha? Em relação a Saul, eu concordo plenamente com ela. Agora, no mundo de hoje, para levar as pessoas de hoje em dia à morte, é porque elas desistem da vida, desistem de procurar algo que é bom para elas. Elas acabam falando assim, ninguém se importa comigo. Então, isso começa a corroer a mente dela. E ela acaba tirando a sua própria vida por achar que nada e nem ninguém se importa com ela. Sendo que pode ser que tenha muitas pessoas que possam gostar dela. E você, Clara? Eu acho que Saul naquele momento estava numa pressão. Ele falou, vamos perder a guerra, eu vou perder meu trono, já estou me afastando de Deus. E naquele momento de desespero dele, ele se matou. Ele viu se perdendo tudo e se matou. Mas você sabe que às vezes, para até algumas suicidas, eu vejo também um pouco de arrogância. O mundo não gira em torno de mim. Eu sou bom demais para este mundo. Né? Não é obviamente, não é uma sátira, porque a gente tem que respeitar, é um tema delicado e triste, mas a gente está falando isso dentro do contexto da Bíblia, porque foi algo que aconteceu com Saul. Mas o que a gente quer trazer aqui, na verdade, é que, essencialmente, isso acontece porque estamos longe de Deus. E, essencialmente, isso aconteceu porque Saul foi se afastando cada vez mais de Deus. Então, talvez aí, se você está com esse sentimento... Saul foi querendo agradar o povo e não agradar a Deus. Exatamente. As pessoas geralmente se matam porque querem agradar demais as pessoas que estão no mundo e a aprovação delas esquecem de procurar a aprovação de Deus. Exatamente. A necessidade de... Isso é uma dificuldade das pessoas entenderem quem elas são. Quando elas conseguem entender quem ela é, ela deixa de querer agradar o outro, a sociedade, o menino, a menina. Ela sabe quem ela é, então ela se preocupa em agradar a Deus. Fala, Clara. Ou quando elas percebem que elas estão aqui no mundo para o propósito de Deus, não para o propósito delas. E daí elas percebem que elas têm que agradar a Deus, não as pessoas. Então até elas perceberem isso, né? Sim. Com isso tudo, eu posso também levar uma reflexão que, como ano passado eu fiquei internado, como alguns aqui sabem, eu fiquei ignorante também. Eu também tive a vontade de morrer. Eu também tive esse pensamento, mas foi arrogância minha, foi ignorância minha. Tanto é que o pastor Jura foi e falou comigo e eu acabei falando assim, cara, eu tô aqui para mim aprender alguma coisa. E daquele momento em diante eu fui dando lado a Deus. Então eu fui melhorando. Então é o que ela falou e ela falou. E às vezes a gente acaba precisando passar por coisas muito terríveis para a gente abrir o olho e falar, preciso. Você começa a se dar conta que você não consegue fazer sozinho, que você não é autossuficiente e que talvez você não se conheça suficientemente, que talvez você realmente você vê a sua impotência. Por quê? Porque a gente depende de Deus, a gente precisa dele. E aí foi o que aconteceu. Mas aí o texto também fala que mesmo eles sendo inimigos, Davi não ficou feliz. Davi ficou super mal, né? Quando ficou sabendo disso, ainda foi um rapaz lá falar assim, eu vou chegar para Davi e falar que fui eu que matei, ele vai me dar uma recompensa, afinal de contas eles eram inimigos. E ele falou assim, primeiro eles choraram, rasgaram as vestes, ficaram muito tristes e falou assim, você saiu da sua boca que você matou, então você está jurado de morte. Tonto, né? Ele achou que ia ganhar alguma coisa e, na verdade, ele foi levado à morte. E, na verdade, ele não foi ele que matou, né? Na verdade, ele se suicidou e achou que ia ganhar alguma coisa. Saul se suicidou, esse rapaz achou que ia ganhar alguma coisa. E o que é interessante do texto fala que Davi não ficou feliz, ele ficou muito triste com a morte e isso revela o caráter de Davi. Não é porque você não gosta de alguém que aquela pessoa se declara seu inimigo, você vai desejar a morte do seu inimigo, ou que você vai passar a espada no seu inimigo, né? Eu tenho certeza que ele orava. E aí, cada vez mais, todas essas histórias vão revelando o caráter de Davi, muito embora Davi tenha tido muitos pecados, que a Bíblia também relata, a gente consegue entender por que Davi era segundo o coração de Deus. Clara, lê pra gente o que a Ellen White fala em Os Escolhidos, página 429. Tudo que Davi mais amava na terra
lhe foi tirado. Naquele momento de extremo desespero, Davi buscou a ajuda de Deus com profunda sinceridade. Ele fortaleceu-se no Senhor. Ao se lembrar das muitas provas de cuidado de Deus, quando estiver com medo, confiarei em ti. Era isso que seu coração dizia. Ainda que ele não conseguisse ver nenhuma saída para seus problemas, Deus lhe mostraria o que fazer. Exatamente. E aí, depois de tudo isso que aconteceu, os amalequistas levaram todas as mulheres e crianças, e aí os filisteus acharam que Davi ia se voltar contra eles, e aí eles foram e Deus deu força a Davi e o seu povo. Eles foram lá, pegaram tudo de volta, e Deus deu vitória a ele. E aí o povo novamente viu, não, realmente o nosso rei tem que ser Davi. E aí Saul já tinha morrido, né? Então passou digamos, o luto de Davi por Saul, e ele foi lutar e guerrear e reconquistar o que estava sendo perdido nas batalhas. E eu acho que é isso, né? Acho que essa lição fala sobre o triste fim da gente se afastar de Deus. Fala também sobre a gente ter o amor, né? Assim, mesmo com os nossos inimigos, a gente não ficar feliz. Ah, você viu aquela menina fez isso, ela se deu mal. A gente não pode ficar feliz porque aparentemente aquela pessoa que não gosta da gente, o nosso inimigo. A gente nem deve ter inimigos, né? Nosso inimigo, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, né? Mas contra os inimigos espirituais. Então, a gente não fica feliz com a infelicidade do outro, mas a gente entrega para Deus, e a gente vê que é um fim muito triste quando a pessoa se afasta de Deus. Eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma consideração a fazer com relação a esse texto, essa nossa lição? Que a atitude de Davi ter chorado, mesmo Saul tendo tentado matar Davi várias vezes, que a reação dele não é natural do ser humano, né? A gente só consegue chorar e ter piedade de quem nos odeia por amor de Deus. Exatamente. Eu vou terminar lendo o texto aqui da nossa lição, que diz assim: quando a glória de Deus se tornar a coisa mais importante em nossa vida, apresentaremos o espírito que Davi exibiu naquele dia em Ziglague. Confiaremos inteiramente naquele que sabe como resolver as maiores dificuldades e ainda transformar em bênçãos aparentes fracassos, né? Quando a glória de Deus para nós for maior do que a nossa própria glória, né? Não se trata de nós, da minha glória, do que eu posso ter, né? Nada que eu conquistar nessa terra vai ser tão grande, tão maior do que Deus, os propósitos e os sonhos que Deus tem para cada um de nós. Amém. É isso aí? Vamos orar? Vamos. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer uma oração, faça uma oração com a gente e fica aí para as próximas lições. Vamos orar? Você faz oração para a gente, Jean? Posso? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse estudo que o Senhor nos deu hoje, por essa aula, que aprendemos mais sobre a vida de Saul, sobre a arrogância que ele teve. Peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a não ser arrogante como Saul, a ter um coração bom assim como Davi teve, ser uma pessoa que seja diferente de todos os outros. É isso que eu peço ao Senhor e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, pessoal.